Nós já estamos no ar, já estamos no fórum. Muito boa tarde, então, para todo mundo que está nos assistindo. Que prazer imenso estar participar junto com essa mesa redonda cheia de feras aqui, de mais um fórum pela igualdade racial e empresarial. Muito prazer para você que nos assiste. Meu nome é Alana Pinheiro e hoje eu vou ter o prazer de comandar essa mesa redonda que traz um tema muito especial, que é ISD, Clima e Meio Ambiente e Raça no Brasil, o racismo ambiental. E acho que antes da gente apresentar aqui todos esses feras e experts que estão com a gente para discutir este tema, acho que vale a pena a gente falar bem rapidamente sobre o que é esse racismo ambiental, porque é um conceito muito novo, como vários outros que estão surgindo aí na medida em que cresce essa preocupação mundial com o ISD. O racismo ambiental ele foi um termo cunhado em 1982 por Benjamin Chaves, um ativista do movimento pelos direitos humanos dos Estados Unidos. Ele basicamente relaciona a questão do racismo com questões ambientais, como a gente vê, inclusive na nossa realidade aqui de várias cidades, sejam capitais ou interior do Brasil, acaba que uma população menos favorecida, esses grupos minorizados, acabam habitando lugares com grandes riscos ambientais, seja por desastres naturais, mas também por condições não favoráveis de higiene, limpeza e todos esses riscos ambientais. Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber aqui nessa mesa redonda Antônio Fernando Pinheiro Pedro, secretário municipal de Mudanças Climáticas, Andresa Machado, gerente de impacto social da Ambev, Suelma Rosa, head de sustentabilidade da Unilever, Maristela Ribeiro, gerente de recursos humanos para as Américas da Schneider Brasil, e Viviane Alves, da Novelis, que é engenheira corporativa de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Para começar o nosso debate, secretário, começo com o senhor. Os desafios das autoridades públicas no assunto ambiental já são imensos. Quando a gente põe o racismo ambiental, como é que a gente pode conseguir, né? Quais são os grandes desafios aqui do governo de São Paulo em trabalhar as metas ambientais, que já sabemos que temos várias já estipuladas, mas trazer o racismo ambiental e colocar luz também nessa causa? Obrigado, Lana, amigo das Unidas Palmares. Esse seminário é um seminário extremamente importante e o tema é um tema absolutamente relevante, né? Como você sabe, nosso mundo encontra-se hoje assolado por grandes assimetrias, né? Então, vivemos um estágio de acomodação dos instrumentos públicos de governança e de controle territorial, né? Que, obviamente, né, tem que atender às demandas de terceira geração do Estado moderno. Essa terceira geração de demandas ela é marcada por algo muito importante, que é a incidência hegemônica dos interesses e direitos difusos sobre os direitos individuais e coletivos. Isso é o que marca, respectivamente, a primeira e a segunda geração de direitos do Estado moderno, né? Daí falarmos que a questão dos interesses difusos é a terceira geração dos Estados. Dentre essas variadas demandas, concentram-se as maiores assimetrias, aquelas demandas por autonomia, principalmente a étnica, né, da qual vamos tratar, as demandas por participação, né, e as demandas por satisfação, né, que envolvem a qualidade de vida, a afirmação religiosa, a inclusão social, política e ideológica. Todos esses interesses eles são, por natureza, assimétricos, e eles têm sido demandados, reivindicados e reconhecidos como direitos rejeitados ou implementados com políticas governamentais ou não, né? E isso não se fez até hoje sem sacrifício de vidas humanas, transgressões, instabilidades, insurgências, revoluções e conflitos bélicos entre nações. A conformação dessas estruturas de Estado, a conflituosidade intrínseca dos interesses e direitos difusos, acirra ainda mais essa simetria, né? E isso acaba perenizando os conflitos, ou seja, quando tratamos de interesses e direitos difusos relacionados a meio ambiente, segurança, saúde, educação e questões identitárias
Igualdade racial, nós estamos tratando com matérias intrinsecamente conflituosas, né? Dificilmente você conseguirá zerar o marcador ou estabelecer uma pacificação, né? O que você faz, na verdade, é gerenciar os conflitos, atendendo, na medida do possível, as demandas geradas dentro desses conflitos pelas partes interessadas, né? Então, nós temos uma velha lição que é repetida em sala de aula, né? Pelo menos na minha época, pelo velho e grande e emérito professor de Direito, Goffredo da Silva Teles, né? Que falava o seguinte: meus amigos, onde há fracos e fortes, a liberdade escraviza. O direito é que liberta. Então, nós já temos, né, um conflito, o Estado tem que agir normativamente, tratando desigualmente os por ele considerados desiguais, né? Ou seja, é nesse campo, né, assimétrico que nós devemos desenvolver essas tutelas, né, identitárias, humanitárias, relativas à segurança pública, à integridade étnica, saúde e equilíbrio ecossistêmico, né? O saneamento ambiental e o enfrentamento das mudanças do clima, Lani, estão exatamente dentro deste conceito, né? Então, é muito importante nós entendermos que, nesse ponto, nós já temos exemplos vários, né, de relacionamento entre essas assimetrias e os conflitos humanitários e os conflitos étnicos, né, eles dizem respeito principalmente aos conflitos humanitários. Nós temos estudado muito a questão dos refugiados de conflitos bélicos e guerras civis, né? Mas a esses refugiados nós temos que somar os refugiados ambientais, né? Aqueles provindos de regiões afetadas pela escassez de água, por alterações radicais do clima, por desastres naturais e degradações conexas, né? Eu costumo também estabelecer aí dentro desses refúgios a gentrificação urbana, né? Nós vivemos um período grande de feudalização do solo urbano, né, que praticamente expulsa, né, populações não bem-vindas, né, para áreas de riscos, né, e geralmente áreas que seriam de inundação, né, ou de preservação ambiental, gerando os conflitos geográficos, né, e humanitários que nós já conhecemos, inclusive aqui em São Paulo, em especial nas áreas de risco, nas regiões de manancial, né, nos fundos de vale, né? Perfeito, secretária. A gente está entrando em várias agendas. Eu vou voltar com você rapidinho, porque acho que a gente tem vários pontos aí para a gente explorar um pouquinho mais. O senhor tocou aí em assuntos como refugiados ambientais, tratar desigualmente os desiguais, que eu acho que vale a pena o nosso público entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas antes da gente voltar com o senhor, eu queria ver assim, com as executivas, com os representantes aqui da iniciativa privada, né? Suelma, por exemplo, a gente está conversando, o secretário acabou de falar sobre essa questão dos refugiados ambientais, né? E quando a gente fala nesse racismo ambiental, o que acontece é que a gente vê esses grupos minorizados, né, sobretudo grupos de comunidades negras e, enfim, alguns outros grupos minorizados, muito excluídos em áreas que não são áreas bem tratadas, que têm problemas de saúde, que vem uma série de problemas associados a esse racismo ambiental, né? De autoestima, de saúde, de autopromoção. Como é que o setor, por exemplo, né, quando a gente fala de higiene pessoal, limpeza e saúde, como que essas empresas do setor estão começando a olhar para essas comunidades que até então estavam também excludentes do ponto de vista de aceitação e de própria aceitação, né? Ótima provocação, Lana. Vamos sempre com perguntas que nos levam a profunda reflexão. Eu vou entrar pelo ângulo de clima, porque já que a nossa proposta aqui é bastante ampla, né, e um pouco ambiciosa. O ESG, por natureza, precisa considerar essas questões de inequidade. É fundamental a gente fazer o enfrentamento da questão do racismo estrutural e todas as
dimensões, né, de inequidade que isso implica, mas se a gente olha isso tudo sob a ótica do clima, a gente talvez possa perceber um pouco melhor o que como isso se expressa, né? Agora mesmo na COP26, nós tivemos a oportunidade de levar a 3CM a COP26, representando um projeto no Brasil, que era justamente para tratar de como estamos reduzindo emissões no tocante a embalagens e circularidade de plástico. Mas quando a gente observa o que estava acontecendo naquele ambiente de discussão tão rico, é que tínhamos um desequilíbrio no debate entre mitigação e adaptação. Mitigação está sempre voltada a agendas de redução de emissões, que obviamente são urgentes, né, para alcançar as metas de manutenção de máximo 1,5 graus Celsius propostos pela ciência, mas ela está numa dimensão de extrema desigualdade, porque a adaptação é a agenda que toca essas inequidades. O secretário recordou que já existem refugiados ambientais climáticos. O chefe de Estado de Tuvalu fez um discurso lindíssimo sobre águas, né, para ilustrar isso. E se a gente traz para a realidade brasileira, a gente está falando de exatamente as populações mais vulneráveis. E essas populações mais vulneráveis, por muito tempo nós não quisemos falar que elas sim têm uma etnia, uma raça, e aí eu estou falando de comunidades tradicionais, eu estou falando de populações que estão em áreas degradadas da cidade, sem acesso a saneamento e sem acesso a serviços, em áreas de barranques, sujeitos aos maiores intempéries e aos efeitos dessa desigualdade, né? E qual que é o papel nosso, né? Qual que é o papel de uma empresa como a Unilever, que trata de tantos aspectos do relacionamento com a sociedade, com o consumidor? O papel é de ser antirracista, simples assim. O papel é de ser uma empresa socialmente responsável, mas principalmente ambientalmente ativa. E aí é por isso que o nosso Compass, você já conhece, mas talvez os nossos colegas aqui da iniciativa não, porque aqui nós sempre viemos tratar das nossas iniciativas como o Fundo Afrolever para o enfrentamento da agenda do racismo estrutural no Brasil, sob a nossa colaboração, né? Nós temos uma micro-colaboração, mas não queremos nos eximir dela. Do outro lado, com toda a agenda de sustentabilidade, a gente está falando de tratar algumas questões que às vezes são até silenciadas, como, por exemplo, desigualdade alimentar. Uhum. Então, é muita agenda, é muito ampla, mas nós nos sentimos responsáveis por participar desse diálogo sob todas as perspectivas. E talvez, para fechar essa fala inicial, Lana, ISD não pode estar desassociado dessa questão da agenda étnico-racial e de diversidade e inclusão de maneira mais ampla. E hoje talvez a gente esteja dando muita ênfase ainda em equidade de gênero, não que eu seja alheia a essa agenda, veja bem, sou uma grande feminista, mas faltam alguns elementos, faltam mensurações para esse olhar de racismo estrutural e de equidade étnico-racial. Obrigada. Eu vou pegar a tua contribuição, Suelma, e vou provocar um pouquinho a Viviane, porque o que a gente tem visto, né, Viviane, com toda essa ebulição da discussão ISD, a gente tem visto, de fato, sobretudo depois do envolvimento do capital, né, dos donos do dinheiro, vendo o risco ambiental como um risco de negócio, uma preocupação muito grande, muito direcionada à questão ambiental. E eu acho que esse painel ele propõe uma conexão que é altamente necessária, imprescindível, e acho que não tem como desassociar uma coisa da outra, que é o ambiental com o social. Na sua opinião, como é que você acha que os CEOs já começam a ver para esse lado social da inclusão étnica, né, racial, inclusive como muitas pessoas falam, né, como uma tentativa de consertar anos de história, né? Você acha que os CEOs
já estão mais atentos para essa questão racial? Como que a gente pode preparar as empresas não só para a atração desses talentos, mas dentro desse ambiente também promover uma inclusão ambiental dessa comunidade nas próprias companhias? Perfeito, Lana. Acho que é uma ótima pergunta e totalmente linkada com o que a Suelma colocou aqui para a gente, né? É uma reflexão porque o ESG ele tem realmente uma visão muito integrada dos aspectos, não só ambientais, né? Ele faz uma integração muito direta com as questões sociais e com a questão de governança corporativa, que para nós aqui no setor privado é muito relevante, né? E através dessa questão dessa pauta, olhando um pouquinho aí de governança corporativa e social, a gente enxerga que a inclusão é fundamental, e os CEOs, eu entendo que eles já têm essa visão, que o negócio é capaz de gerar mudanças também nesse segmento, né? Então, a gente começando aqui de dentro para fora, a gente vai expandindo aí o nosso raio de atuação, e entendo que a gente pode estar se estruturando aí em diversos setores, como o próprio setor do alumínio, no segmento de ter pautas que são perenes, pautas que são robustas, né, que a gente tenha uma agenda que a gente leve ao longo dos anos, e não trate isso pontualmente. Então, que a gente tenha uma gestão, tenha uma metodologia, para que a gente realmente possa gerar um impacto positivo na sociedade. Então, acho que é muito importante essa inter-relação desses fatores, né? E aí vai de encontro também um pouco com o que o Antônio colocou, né? Que a gente consegue olhar não somente dentro do setor privado, a gente tem elos dentro da nossa cadeia, né? No nosso caso, a gente trabalha muito no segmento de economia circular, então a gente está voltado justamente em fortalecer todos os elos da cadeia para que a gente tenha um desenvolvimento que seja efetivamente sustentável. Perfeito. Secretário, acho que todos nós sabemos o quão importante é o papel do Estado, dos entes, né, públicos, do governo, das prefeituras, nesse combate. E o senhor trouxe algumas coisas muito interessantes, eu acho que essa primeira colocação do senhor, que a gente precisa tratar os desiguais de forma desigual, para aí, assim, a gente alcançar uma igualdade, né? Como que o governo está estruturando e como, numa democracia, você, de fato, conseguir isso para trazer essa população que está excluída, justamente porque ela é tratada como todos, para dentro da discussão e da agenda? Bom, nós temos tratado isso, Lana, de maneira afirmativa, né? Primeiro, é importante nós verificarmos qual é o papel da administração pública, né? Principalmente a administração setorizada. No nosso caso, uma secretaria executiva voltada à questão das mudanças climáticas. Nós temos aqui em execução um plano climático para a cidade de São Paulo. São 43 tarefas, 60 objetivos, 300 bases de dados, 18 secretarias envolvidas na aplicação do plano, né? E todas as tarefas envolvidas, né, que estão absolutamente conectadas com as ODS, né? Essas tarefas todas, elas envolvem essa questão relacionada à preocupação com as desigualdades, né? Aliás, isso é um ponto estabelecido na própria declaração da Conferência e da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, né? Então, como trabalhar com isso? Nós trabalhamos aqui com a coordenação da Operação Integrada de Defesa das Águas. Isso implica no combate, no comando do combate às ocupações irregulares em áreas mananciais. O que nós verificamos neste campo? Há uma demanda habitacional, há uma especulação imobiliária dirigida e, em especial, uma ocupação do espaço que deveria ser da autoridade pública pelo crime organizado. Então, no momento em que a gente busca reativar a autoridade espacialmente, resgatando o controle territorial para a administração pública, nós, obviamente, procedemos ao desfazimento dessas áreas irregulares, mas nós temos que perceber que há uma demanda habitacional e é verdade, é claro, é um fato, a maior parte das pessoas envolvidas nessa demanda são afrodescendentes. Então, fica patente, fica claro
que há uma defasagem histórica, economicamente determinante, voltada à questão do racismo estrutural e que envolve essa população. Qual é a nossa atitude efetiva? Nós elaboramos recentemente um protocolo de intenção. Esse protocolo ele deve ser assinado na data de amanhã, viu, Lana? Pelo Olha, que nosso boa notícia. reitor José Vicente, né, com a nossa Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, para a formação de um núcleo de estudos e pesquisas sobre racismo e suas interações com as mudanças climáticas, as desigualdades ambientais e o combate ao racismo ambiental. Nosso interesse é envolver este vetor nos projetos de organização das áreas de mananciais, né, que claramente irão ser desenvolvidos, obviamente, com olhos muito voltados à questão racial, para eliminarmos ou, pelo menos, minorarmos bastante as desigualdades ocasionadas pelo efeito dessas disfunções sobre as etnias, em especial os afrodescendentes. Então, é fundamental que a gente tenha uma visão de ESG, né? Como a gente costuma dizer, né? Voltando à governança, sim, mas de olhos postos à questão do conflito social e do conflito ambiental, que é absolutamente conjugado. Perfeito. Secretário, e aí a gente trouxe de novo, né, pontos muito enriquecedores para a gente continuar a conversa aqui com o setor privado, que é a questão de governança, e o senhor falou um pouco sobre a questão de habitação também, né? E habitação tem tudo a ver com geração de renda, e aí a gente volta também de novo para o setor privado, que acaba tendo um papel muito importante na medida que gera empregos. E aí eu direciono essa pergunta às duas, que é um pouco sobre como que as empresas estão trabalhando para atrair, reter e ascender os talentos negros, né, nas hierarquias das empresas aqui presentes, porque a partir da hora que você confere uma renda maior, ele consegue mudar, né, o endereço e ter uma melhor qualidade de vida, e aí assim a gente vai diminuindo também a questão do racismo ambiental. Acho que a gente pode começar com a Viviane para a gente inverter a ordem e depois a Suelma. Perfeito. Eu acho que é bem interessante esse ponto de vista, porque você tem que pensar realmente em como reter, né? Primeiro, você tem que ter uma estrutura e um programa que é aceito e é totalmente, tem a personalidade de cada setor industrial, né? Então, a gente tem que ter aí a alta liderança totalmente envolvida, e isso é um fator fundamental para o sucesso de qualquer iniciativa com ações afirmativas. Isso é bem relevante aqui na Novelis. Nós temos um trabalho muito forte com o nosso RH, no sentido de identificar talentos e um ambiente interno com grupos de diversidade. Nós temos 2 grupos aqui de afinidade, um de gênero e um de raça, que justamente a gente trabalha na questão da sustentabilidade desse processo, no sentido da gente trabalhar o nosso público interno, né, com relação ao viés inconsciente. Então tem um tripé, né, que a gente trabalha dentro do nosso público interno, tem o tripé do RH, tem o tripé o fator da alta direção. Então, esses 3 atores, né, tem que ter uma sinergia muito grande para que a gente possa desdobrar as ações. Então, é muito importante, a gente também tem alguns programas relacionados à educação continuada na Novelis, então, justamente para você fazer um desenvolvimento profissional, um desenvolvimento de carreira, que você possa realmente alavancar e ter uma liderança cada vez mais representativa e diversa. Então, no nosso entendimento, é uma chave que a hora que você vira, a gente tem que dar continuidade e não tem mais como voltar, e é esse o movimento que a gente espera, né? Como sendo um agente de mudança mesmo na sociedade, sendo colocado como exemplo, sendo colocado como empresas que conseguem sim estar somando e fazendo com que outras também venham nesse mesmo movimento, né? Então, a ideia é a gente estar atuando dessa forma. Acredito que várias outras empresas no setor e de outros setores também têm essa pauta muito positiva, né? E essa pauta muito viva, né, no dia a dia. Então, eu acho que além da gente ter o nosso propósito, a gente tem que colocar para fazer, colocar para andar, e a gente segue muito nessa linha.
Suelma, na Unilever, como que vocês estão tratando esse tema? A gente vem nessa jornada de diversidade e inclusão já há algumas décadas, né? E ao longo do caminho a gente percebeu que o processo interno de aprendizagem, né, que era justamente o que a Viviane trazia, de ter grupos de afinidade, que esses grupos de afinidade considerem interseccionalidades, são fundamentais para criar um ambiente inclusivo, né? Para explicar a diferença entre ter pluralidade, buscar diversidade e ter, de fato, um ambiente inclusivo, onde essas pessoas se sintam acolhidas. Ao longo dessa jornada, a gente também entendeu que a gente precisava considerar as interseccionalidades. Se a gente pensa só do ponto de vista de gênero, por exemplo, né, que é um tema que a Unilever já alcançou resultados muito sólidos, com mais de 50% de mulheres em posição de liderança, a gente não pode desconsiderar que nós continuamos com os desafios de que essas mulheres de liderança também mantenham proporcionalidade, desde o ponto de vista étnico-racial, por exemplo, né? Então, trabalhar interseccionalidades foi o ponto 2. O terceiro ponto, que é a novidade, talvez, aí desse ciclo de amadurecimento ao longo do tempo, é entender que a nossa força, além de ser para dentro, ou seja, de criar capacidades, ter intencionalidade no processo de recrutamento, ter cuidado para desenvolver os talentos, estimular o crescimento desses talentos dentro da companhia, criar um ambiente onde todos sejam acolhidos e onde todos se sintam livres para ser o que são, né? E vivenciar suas escolhas, a gente também tem um poder enorme de mercado no sentido de movimentar uma cadeia de valor. Então, a gente avançou para isso também, para contratação de empresas com lideranças negras, para estimular na nossa cadeia de valor a incorporação dessas pessoas e também dessas iniciativas empresariais, né? Uhum. Secretário, a gente sempre esbarra aí quando a gente fala sobre o racismo ambiental, em temas em que a gente vê muito a necessidade da atuação do poder público, né? Como o senhor mesmo citou, a questão da moradia, a questão do saneamento básico. Mas como a gente deve ter aqui, além desse painel, diversos outros empresários e empreendedores assistindo, eu queria saber, do ponto de vista público, como é que as empresas podem contribuir via parcerias, como que pode se juntar, né? Porque em ESG a gente fala que ninguém faz nada sozinho. Como que a iniciativa privada pode ajudar o poder público na solução desse problema? Olha, Lana, eu vou dar um exemplo da nossa secretaria aqui, né? Nós estamos buscando parcerias com entes privados, né? Não só para que eles nos ajudem no aconselhamento corporativo. Por exemplo, montamos aqui na secretaria um comitê consultivo, né, que possui empresários, políticos de tradição. O comitê ele é liderado pelo ex-presidente Temer, né? Ele tem à frente o ex-ministro, o ex-chanceler Luiz Nunes Ferreira, o embaixador Rubens Barbosa, o médico Davi Wippe, o nosso queridíssimo reitor José Vicente, né? e outros membros. Mas também temos lá presidentes e CEOs de multinacionais, né? Então, essa inter-relação ela é fundamental também no aconselhamento corporativo à gestão do ente público. Mas é possível que essas empresas, antes de pensarem em iniciativas programáticas importantes, mas que possam também ter um aspecto mais mercadológico do que propriamente efetivo, se dispusessem a fazer parcerias com a administração pública, financiando projetos de governança públicos, né? É o caso, por exemplo, no nosso caso, do desenvolvimento da autoridade hídrica na cidade de São Paulo, sistemas de governança e de gestão, inclusive um sistema de monitoramento das desigualdades, né, estruturais, né, na aplicação estratégica de programas públicos. Há uma série de canais, de caminhos, de janelas que podem, sim, permitir
que haja, inclusive, doação, né, por parte das empresas, condicionada à aplicação de projetos específicos. Eu acho que é assim que a gente pode desenvolver uma relevante parceria com os entes privados na direção de um ESG eficaz. Perfeito. E agora eu volto para outra parte e inverto a pergunta, né? Empresas do porte da Unilever, da Schneider, têm feito muitas iniciativas autorais e próprias no sentido de boas práticas sociais e ambientais. Mas como é que a iniciativa pública, de uma maneira geral, independente da esfera de que a gente está falando, pode contribuir com a iniciativa privada para ganhar escala, para tornar esses projetos mais viáveis? Suelma e depois Viviane. É indissociável, né, essa relação entre a esfera pública e a esfera privada. Se, por um lado, a esfera pública pode trazer políticas públicas que consolidem melhor esse caminho em direção à equidade, e, ao mesmo tempo, guiar os caminhos para uma economia de baixo carbono, guiar os caminhos para uma economia circular. De outra parte, as iniciativas que nós fazemos voluntariamente, às vezes podem ser escaláveis, né? São projetos pilotos no alcance e na capacidade que nós temos, mas que não substituem o papel do setor público. Esse intercâmbio de experiências, ele é muito rico. E a colaboração é necessária. Sem o diálogo entre setor público e setor privado, a gente não consegue avançar nenhuma das agendas que estão contempladas dentro da sigla ESG, nem as questões ambientais, porque essas sim certamente são difusas e coletivas, como disse o secretário, nem as questões sociais, que são amplas e profundas, mas que exigem a prosperidade, o crescimento econômico para, né, viabilizar o processo de desenvolvimento social, e muito menos a transparência nesse diálogo, né? A governança depende de um diálogo transparente entre a empresa e aí o setor privado, a esfera privada, pensando em todas as dimensões da esfera privada, o movimento social, o movimento sindical, e todas as expressões da sociedade, dos atores da sociedade. Eu não consigo ver uma maneira de fazer avançar a agenda, Lana, que não seja juntos. Concordo plenamente, Suelma. Eu acho que esse é um ponto em comum em todos que trabalham com ESG, de falar que só avançaremos de fato na agenda se a gente trabalhar junto, né? Viviane, como que você vê esse ponto? Como é que a iniciativa pública, como o setor público, as autoridades públicas podem contribuir com a iniciativa privada para que esses projetos já em experimentação ou até em estágios já avançados ganhem escala e rompam, né, a barreira da própria empresa? Não, perfeito, eu acho que estou totalmente de acordo com vocês, que realmente é muito integrado. Acho que é muito importante a gente ter uma visão das políticas públicas e os programas, e como a gente pode estar associando isso com as iniciativas privadas, né? Então, realmente, a gente tem um núcleo de desenvolvimento de pesquisa e inovação muito forte, que a gente pode realmente desenvolver parcerias com o setor privado, setor público, né? E entendo que é vital para que a gente possa alavancar alguns projetos que a gente acaba desenvolvendo como pilotos e que, de repente, falta uma regulamentação ou, de repente, falta uma análise do mercado, pensando em todos esses elos da cadeia, não somente o setor privado, mas quais são os reais impactos positivos que a gente pode ter para a sociedade, né? Acho que é bem importante também a questão do setor 2.5, que está entrando aí no meio do caminho como um agente aí dentro de todo esse mecanismo, que realmente você consegue criar elos, né, entre a parte pública, a privada, e realmente gerar um impacto positivo. Como exemplo, aqui na Novelis, né, a gente trabalha, o nosso modelo de negócio é a economia circular, de latas de alumínio, e nesse sentido a gente teve recentemente um acordo que foi firmado aí com o Ministério do Meio Ambiente para que a gente garanta, né, o setor da indústria do alumínio garanta uma reciclagem aí de no mínimo 95% de alumínio aqui no Brasil, né? Então, isso é muito relevante porque isso gera a possibilidade de você criar elos, de você ter uma estrutura muito bem definida, né, que você possa gerar renda e que você realmente gere mudança na sociedade, né? Então, hoje a gente está no Brasil, 97% de todas as latas de alumínio são recicladas,
64% desse montante nós reciclamos aqui na nossa unidade, aqui na Novelis, né, em Pindamonhangaba. Então, a gente enxerga que realmente sozinho não dá para a gente prosseguir nessa agenda, né? Realmente a gente precisa desse equilíbrio entre todos os agentes aí, para a gente alavancar em um setor para frente mais sustentável. Acho que aqui a gente está conversando, né, iniciativa privada, iniciativa pública, mas eu acho que tem um agente, secretário, que acho que para o poder público, sobretudo, é um grande desafio quando a gente fala em racismo ambiental, que é o próprio cidadão, né? Apesar de quando a gente fala em racismo ambiental, a gente também fala daquelas condições de saneamento, como o senhor mesmo mencionou, a gente fala de áreas que são degradadas, de ocupação de terras ilegais. Qual é o papel que o consumidor, que pressiona tanto autoridades públicas e privadas por uma atuação responsável, tem que sim admitir e tem que fazer sua parte? Consciência e educação. É necessário trabalhar bastante, e aí o trabalho de comunicação do poder público é muito importante, e o trabalho de comunicação do setor privado igualmente é importante, né? É necessário melhorar a conscientização do cidadão para o seu papel. E, por outro lado, é essencial uma educação ambiental. Então, todo o trabalho hoje ele tem que ser desenvolvido no sentido de se criar uma consciência ambiental cidadã, formar nas novas gerações, né, este trabalho de responsabilidade pelo entorno onde se vive, né, e, principalmente, pelo equilíbrio ambiental e o equilíbrio do relacionamento para com as pessoas. Isso se aprende em casa e isso se ensina na escola também. Então, uma educação inclusiva hoje, ela já é buscada pelo poder público, e isso é fácil de ser observado no próprio trabalho de desenvolvimento dos planos didáticos, né, desde o ensino básico. Mas nós precisamos trabalhar profundamente na interação deste trabalho educacional com a conscientização da cidadania. Nos conflitos que nós temos trabalhado recentemente, nesse trabalho de desocupação de áreas irregulares, nós temos conversado diretamente com a população, muitas vezes em situação de atrito, né, estabelecendo claramente a responsabilidade que se deve ter pela ocupação de um lugar que irá comprometer o abastecimento de água para milhões de pessoas, inclusive para aqueles que estão ocupando irregularmente a área, né? Então, esse trabalho de conscientização, ele é contínuo, ele é importante e ele tem que ser reforçado. E isso se ensina também na iniciativa privada, né? Os programas de treinamento, acho que são essenciais dentro da construção dessa nova realidade, porque você acaba mudando hábitos. Eu gostaria que a Suelma falasse um pouquinho sobre como que esse treinamento ambiental e de boas práticas sociais está acontecendo dentro da empresa e se já existem alguns reflexos positivos disso. O treinamento ele é contínuo, né? Porque a gente está sempre agregando novos conhecimentos. Se a gente recordar que a Unilever veio de uma jornada em 2010 do plano de sustentabilidade, onde a gente aprendeu bastante, e em 2020 a gente lançou, na verdade, uma estratégia de negócio, que é uma estratégia de negócio pautada na sustentabilidade, na promoção da equidade. Então, nossa jornada de aprendizado foi de não dissociar estratégia de negócio de plano de sustentabilidade. Agora, nós temos um único plano que a gente chama de Compass. No âmbito do Compass, o que a Unilever fez? Ela incluiu 3 grandes pilares, né? E são nesses 3 grandes pilares que a gente faz as transformações internas, que estão em transformações de mentalidade, mas também influencia externamente. A gente decidiu ser vocal pelas nossas marcas, para auxiliar os consumidores na tomada de decisão, porque são tomadas de decisões complexas,
mas também para auxiliar a nossa cadeia de valor a fazer essa transformação. Então, a gente tem um pilar de planeta, com todas essas dimensões ambientais, tem um pilar de saúde e bem-estar, onde a gente promove uma agenda de bem-estar, inclusive de queda de estereótipos em campanhas publicitárias, trazendo a real beleza para a beleza do dia a dia, mas também um pilar específico que está associado ao nosso propósito, que é de redução de equidades. E promoção de diversidade e inclusão, quando a gente integra tudo isso, é um processo muito transformacional, Lana, honestamente, porque unir o propósito individual, a gente não consegue dissociar o indivíduo, a gente aprendeu isso na pandemia, né? A Suelma cidadã também é a Suelma funcionária da Unilever, né? E também a Suelma filha, amiga. Esse ser humano integral tem propósitos de vida. Ele quer aprender mais, ele quer contribuir, eu certamente quero contribuir para um mundo melhor. Então, esse aprendizado ele não é só formal, não são só treinamentos, são esses intercâmbios de experiência entre pessoas com repertório de vidas tão diferentes que a pluralidade permite, e esse diálogo com a sociedade, com o diferente que nos desafia, que vem nos cobrar, mas também nós levamos informação para auxiliar essa tomada de decisão. Está muito difícil tomar decisão nesse mundo hiperconectado com um alto volume de informação, né? Mas a ciência nos ajuda também. É isso aí. Viviane, você falou muito sobre a economia circular, né? E eu acho que esse é um ponto muito chave para essa questão do racismo ambiental, porque a gente se esquece do que o lixo que a gente produz polui o ambiente, essa poluição do meio ambiente prejudica rios, prejudicando rios, quebra um ciclo, né, de vida e provoca lá na ponta também uma mudança climática, que é o que a gente está gerando. Isso sem falar lá no começo que na produção desse material virgem você tem uma emissão de gás carbônico muito, muito relevante. Como é que a sociedade está se adaptando a essa economia circular? Acho que eu queria que você conversasse um pouco sobre as questões de oportunidades e também de desafios que essa economia circular tem para ganhar escala e quais seriam os benefícios dela quando a gente fala sobre essa questão do racismo ambiental. Perfeito. Acho que começando pela essa questão dos benefícios, né, em relação ao racismo ambiental, é como você colocou. É um efeito cascata, então a gente trabalhando na economia circular, a gente está evitando que esse material seja descartado indevidamente, é o primeiro ponto, estou evitando que eu gere problemas aí no sistema de drenagem pública, evitando que a gente gere aí proliferação de vetores, que impacte na saúde da população, né, que normalmente está nesse entorno, normalmente as questões assim, os quilombolas, indígenas, as populações que têm o menor acesso às condições públicas aí de saúde, habitação. Então, normalmente, esse material, quando é descartado indevidamente, ele acaba ficando muito próximo do convívio, da rotina e da vida das pessoas ali, né? Então, isso é um efeito cascata. Então, a economia circular, olhando do ponto de vista ambiental e social, traz esse benefício que ela capta esse material, gera renda, traz benefício no sentido de fazer essa economia e também fortalecer os elos da cadeia, não somente da indústria, mas também aí do pequeno produtor, do fornecedor de serviço, da comunidade, da escola. Então, realmente é um efeito que vai se multiplicando, né, de uma maneira exponencial. Eu acho que é importante esses acordos setoriais, eu acho que é muito relevante, acho que isso nos auxilia a ter políticas e programas que são mais perenes e robustos, você tem uma garantia que realmente o que você está fazendo vai gerar um impacto positivo para a sociedade, isso está respaldado politicamente, publicamente, e também demonstra o compromisso que a companhia tem em não somente produzir, mas é o como ela produz, né? Então, acho que a grande questão é essa, né? Essa mudança de paradigma é de como nós fazemos o nosso produto. Então, isso é muito importante, é uma mudança de
de mentalidade que faz com que você conecte realmente o propósito da empresa com o propósito das pessoas, né? Que aquela pessoa olha e fala, não, realmente eu quero trabalhar nessa empresa porque ela faz diferença na comunidade, e ela tem um poder de transformação. Então, eu acho muito bonito isso, porque você realmente conecta, né, e vê sentido no que deve ser feito, né? Não só hoje, mas que a gente consiga colher esses frutos aí ao longo dos anos e das décadas, né? Porque acho que, no fundo, o que todos nós, como indivíduos, queremos é ser incluído dentro de um ambiente saudável, né? Seja fora ou dentro da empresa, fora ou dentro de casa, quando a gente anda na rua. E aí a gente já vai se encaminhando aqui para os minutos finais. Eu queria deixar uma pergunta para vocês três, para a gente trazer um pouco das pessoas que estão nos ouvindo à reflexão, né? Quais são os grandes desafios da sociedade brasileira quando a gente fala em racismo ambiental? Como é que a gente pode encarar isso realmente como um problema que passou da hora de ser resolvido, e como que a gente pode mudar atitudes em prol de uma solução desse problema? Quais são esses desafios e oportunidades? Bom, primeiro, nós temos que trabalhar com a questão cultural. É fundamental que a gente busque a saída para os conflitos, né, num ambiente de paz, num ambiente de tranquilidade. Então, a lei ela é muito importante e nós já temos aí um arcabouço legal bastante robusto no que tange a dirimir e prevenir conflitos na área étnico, racial e social, um trabalho do Estado, inclusive jurisprudencial, muito forte a partir do próprio Supremo Tribunal Federal, e, portanto, o que nos falta agora é trabalharmos a outra ponta, que é com a educação, né, com o moral e o civismo. Né? Esses dados, esses conceitos precisam ser resgatados e, obviamente, precisam ser resgatados dentro de um novo contexto, né, de natureza difusa, né? Compreender que alguns conflitos são perenes, eles permanecem, eles envolvem percepções e vieses diversos, oriundos da formação cultural de cada indivíduo, de cada comunidade, mas que o essencial é que haja um convívio harmônico entre os diferentes. Né? Essa que eu acredito que seja a grande ação de tutela do Estado, né, do poder público, em relação à sociedade. Perfeito. Viviane. Perfeito, pode ser Vivi. Eu entendo assim que são vários pilares, né? Mas assim, de maneira geral, para uma reflexão, eu acho que assim, pensando em sociedade, acho que a questão acesso ao saneamento básico é primordial, pensando que hoje muitas pessoas não têm acesso à água potável, não têm acesso a uma rede de esgoto, tratamento de esgoto, então acho que isso é primordial para a gente alavancar questões de saúde e também de uma melhor qualidade de vida, né? Então, acho que isso é muito relevante. Um outro ponto que eu vejo também é a questão da conscientização e da educação, como o Antônio colocou, e um ponto relevante que eu penso é como levar também acesso à informação. Porque, para nós, às vezes é muito simples falar, não, eu vou procurar na internet, vou buscar uma informação, mas muitas vezes, normalmente as pessoas não têm acesso a uma informação de qualidade, a uma informação precisa que ela consiga colocar aquele conceito em prática. Então, acho que isso é um grande desafio, uma oportunidade também. E, para finalizar, eu acho que como indivíduo, além de pensar, refletir, acho que o mais importante é agir, né? Agir e agir hoje. Então, é dentro do seu local, é na sua casa, na coleta seletiva, separando os recicláveis, é usando o mínimo de água, é ficar atento ao seu entorno, né? Entender em que sociedade você está inserido e como você pode fazer diferença em todas essas pautas de ESG. Então, eu entendo, deixo isso como uma reflexão que a gente pode fazer hoje como indivíduo para mudar o nosso mundo. Suelma. Me roubaram as reflexões, então eu vou introduzir novos temas, porque me parece que temos muitos desafios e oportunidades.
É importante a gente recordar que os efeitos do racismo ambiental, ele ocorre de maneira diferente entre a cidade e o campo, né? Para fazer essa dicotomia. Na cidade, a gente está falando de acesso a saneamento, a melhores condições, acesso a serviços públicos. A gente está falando também de moradias com melhor qualidade, né? E que não sejam áreas vulneráveis, porque com as mudanças climáticas, os eventos extremos aumentarão, já estão aumentando e continuarão aumentando, mas tem um outro lado desse racismo ambiental, que são as comunidades tradicionais, né? São as comunidades indígenas, são as comunidades ribeirinhas, as comunidades quilombolas, que estão avançando muito no nosso país. A produção sustentável, que podem ser incorporadas nas cadeias de valores sustentáveis, e que isso ajudaria, de fato, contribuiria, a gente vem fazendo isso na Unilever, incorporando na nossa cadeia de valor, produtos oriundos da biodiversidade, vindos dessas comunidades sustentáveis, em várias das nossas marcas. Mãe Terra é, sem dúvida, uma grande expressão, mas é uma oportunidade, uma necessidade, porque eles estarão mais vulneráveis às mudanças, ao impacto ambiental e às mudanças climáticas, por exemplo, na sua própria produção, né? Então, deixo essa nova reflexão em soma ao que o secretário e a Vivi nos trouxe. Perfeito, e a gente falou sobre quase todos os agentes aqui da sociedade, e aí eu vou pedir permissão para incluir um outro e me fazer representar por ele, que é a imprensa. E eu acho que meus amigos, meus colegas da imprensa, todos nós temos, como cidadãos ou como dever profissional, um papel de contribuir muito para esse tema. Acho que a gente tem falado com muita força e com muita frequência sobre a questão climática, e eu acho que a iniciativa empresarial pela igualdade racial nos abre os olhos agora para a gente trazer novos elementos para essa discussão, como a questão do racismo ambiental. É um termo pouco usado, pouco conhecido, e que, quando você pensa dentro de todos esses conhecimentos que Viviane Suelma, que o secretário Antônio Pinheiro trouxe para a discussão, a gente vê que não tem como dissociar. Enquanto a gente tiver um grupo minorizado, enquanto a gente tiver uma população negra, que é a base da população brasileira, junto com as populações nativas, vivendo em condições de riscos ambientais, sendo impactadas de maneira totalmente desigual, como o secretário Antônio Pinheiro nos falou, das questões do clima, que tipo de sociedade justa é essa? E claro, garantir ou entrar na defesa de que o aquecimento global seja controlado é muito importante, mas é importante trazer a discussão social à tona, é importante trazer a discussão do ambiente, do racismo ambiental e da inserção dessas comunidades de base para a primeira página dos jornais. Eles merecem, nós merecemos uma discussão mais profunda dessa construção de uma sociedade de fato brasileira e mais justa. Gostaria de agradecer muito a todos vocês, secretário Antônio Pinheiro, Suelma, Viviane. Muito obrigada por essa discussão. A gente conseguiria ficar horas e horas e horas aqui discutindo, mas a programação do fórum segue adiante com muitos outros debates ricos para eu. Gostaria uma despedida final de cada um para a gente encerrar esse painel. Obrigado, Lana. Amanhã estamos dando mais um passo em direção à busca de soluções para esse conflito, né? Esperamos aí desenvolver este núcleo e contar com a sua contribuição e de todos os nossos amigos aí do Fórum Internacional de Equidade Racial. Forte abraço. Viviane? Lana, queria agradecer a oportunidade, a iniciativa empresarial, meus colegas de mesa, aí, o Antônio e a Suelma, pelos pontos que eles trouxeram, com ótimas reflexões. Obrigada e rumos aí a um ESG cada vez mais forte todos os dias. Suelma. Eu gostaria de terminar fazendo um convite a todos, né? A nós e a que estão nos assistindo. Primeiro, de não deixar o debate ser silenciado,
que a gente continue conversando sobre racismo ambiental. O segundo é trazer para o dia a dia da nossa vida as decisões desse mundo que a gente quer construir, né? Que seja um mundo mais inclusivo e um mundo mais sustentável. E que a gente tome decisões conscientes, intencionais, para que isso aconteça. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a você que nos prestigiou em mais esse painel. Continue com o fórum. Agradeço também Rafael Vicente, professor Valdir Martins e toda a equipe da iniciativa e toda a equipe que está fazendo possível a gente trazer essa discussão tão necessária à tona. Muito obrigada, boa tarde a todos. Continue com o fórum.